Olá, meu nome é Isabela Oliveira da Silva e eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica sobre a avaliação ambiental de riachos urbanos pós-período de isolamento social devido à Covid-19, e ele foi orientado pelo professor Dr. Almir Manuel Cúnico. Então, nosso projeto ele ocorreu justamente por conta da pandemia do Covid, que foi um cenário muito único, né, muito diferente. O isolamento social serviu para a gente conseguir ver como as pressões humanas afetam os ecossistemas, né? Então, a comunidade científica ela ficou muito curiosa para saber quais foram esses impactos sobre as diferentes áreas da biodiversidade. Então, sendo em ambientes terrestres, marinhos, aquáticos, como foram esses impactos mundiais? E essa era a nossa pergunta, essa era a nossa dúvida. Quais foram os efeitos do isolamento social do Covid-19 nos riachos de pequena ordem, que são ambientes de águas continentais? Então, nossos objetivos eram avaliar os componentes físicos e químicos do ambiente aquático, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, e avaliar a estrutura e a composição da ictiofauna, que também sofrem com a mudança desses componentes físicos e químicos, né? Então, a área de estudo foram dois riachos da bacia hidrográfica do Rio Piquiri, o Alto Rio Paraná, no município de Palotina, e as coletas elas foram realizadas no mês de março de cada um dos anos, no ano de 2019, que é o ano pré-pandemia, e o ano de 2022, que é o ano pós-pandemia. Então aqui nós temos um mapa e dentro desse retângulo vermelho a gente consegue ver onde estão localizados os riachos que foram estudados, né? O Rio Santa Fé e o Rio Pioneiro. Então a técnica que a gente utilizou para conseguir fazer a coleta desses peixes é a técnica da pesca elétrica, né? Então foi um trecho de 50 metros, uma passada única, e essa pesca elétrica ela é basicamente uma corrente alternada que faz com que esses animais sejam induzidos para dentro dos puçás e assim a gente consegue coletá-los. Então, os peixes que a gente conseguiu capturar, eles foram anestesiados, eles foram eutanasiados, fixados em formol, isso já em campo. E em laboratório, a gente conseguiu identificar, medir, pesar, etiquetá-los e depois fazer com que eles sejam conservados em álcool 70. Então, para fazer as análises de parâmetros físicos e químicos do ambiente, a gente utilizou equipamentos analíticos portáteis, que foram previamente calibrados no laboratório. Era a primeira coisa que a gente fazia já quando chegava em campo. E a análise de dados ela foi feita através do software PEST, no qual foram determinados alguns atributos de comunidade, como a riqueza, equitabilidade, dominância, análise de componentes principais e índices de diversidade. Então, como resultados, nós tivemos 43 espécies amostradas no total, 30 espécies em 2019 e 32 espécies em 2022, né? Ambos riachos por ano. Como índice de diversidade, nós tivemos o índice de Shannon e o índice de Simpson superiores, com valores superiores se comparado ao ano de 2019 com o ano de 2022. Então, o ano pré-pandemia, ele teve um índice de diversidade maior, assim como a equitabilidade, que também teve um valor maior no ano 19, sim, em comparação com o ano de 2022. O único valor que foi superior no ano pós-pandemia foi o valor de dominância. Esse valor foi maior se comparado a 2019. A nossa diversidade beta, ela demonstrou que houve uma substituição de espécies do ano de 2022 para o ano de 2019. Então, no ano pós-pandemia, houve uma substituição de espécies. E para analisar os componentes abióticos, né, através da análise de componentes principais, a PCA, nós conseguimos ver uma interação positiva com o eixo principal do oxigênio dissolvido, da temperatura da água, do substrato, que era de silt de argila, e uma interação negativa com o PCE1, quando nós falamos de grânulo no substrato. Então, como a gente consegue relacionar os nossos resultados? Nós obtivemos um índice de diversidade muito maior no ano pré-pandemia. No ano de pós-pandemia, esses índices de diversidade eles caíram. Então, assim, para a gente conseguir discutir, nós podemos ver que as atividades como a urbanização e a produção agrícola, elas não pararam durante a pandemia, né? Elas continuaram acontecendo. E diversos estudos mostram que essas atividades, elas podem sim alterar as estruturas das assembleias de peixes, né? Porque uma vez que você altera os componentes físicos e químicos, essas comunidades, elas vão sofrer, elas vão alterar a sua reprodução, a sua mortalidade, elas vão sentir esses impactos. E não só a produção agrícola afetou de alguma forma esses ambientes, né? Ela não cessou, como também alguns estudos demonstram que as pressões sobre os ecossistemas de esgoto durante a pandemia elas aumentaram. O que isso quer dizer? As pessoas nas suas casas elas começaram a utilizar mais da água potável e isso só piora quando não existe um tratamento adequado do esgoto, como ocorre no município de Palotina. De acordo com o IBGE, apenas 41% dos domicílios têm um esgotamento sanitário adequado. Então, as pessoas durante a pandemia utilizando mais essa água, não conseguia ser feito um tratamento correto desses efluentes. Então, eles eram simplesmente despejados, fazendo com que também é, possa ter alterado esses riachos. Então, para concluir,
A gente pode ver que as características ambientais, elas demonstram umas tendências positivas, se a gente conseguir analisar através da PCA, por exemplo, que indicou uma interação positiva, de oxigênio, de temperatura, mas essas características, elas tendem a não ser persistentes, já que as pressões, elas vão ser retomadas uma vez que as atividades voltarem, né? Então, as atividades como a urbanização, a produção agrícola, a produção industrial, esses efluentes, eles continuaram sendo despejados no momento de pandemia. Então, para finalizar, a gente consegue dizer que os ambientes aquáticos eles são muito sensíveis a fatores externos. Então, é possível sim analisar o que está acontecendo por fora dentro desses ambientes. Então, eles continuaram sendo afetados durante a pandemia, mesmo com as pessoas se isolando dentro das suas casas e não tendo um contato direto com esses ambientes. Indiretamente, as atividades antrópicas continuaram pressionando esses locais, que já eram pressionados anteriormente, mas no ano de pandemia isso não se cessou. Então, essas foram as nossas referências. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao UFPR, ao CNPq, ao meu orientador e ao meu laboratório, né, aos meus colegas de trabalho. Muito obrigada.